Boas, malta. Finalmente estou aqui de volta. Ah, vamos fazer o quarto episódio da série, Como investir a sério. Vamos aprender agora uma outra parte. No último vídeo falámos sobre a análise histórica das empresas e hoje vamos falar sobre a análise competitiva. Ah, o que é que acontece? Tanto a análise histórica como a competitiva é mais fazer perguntas, é mais teórico, não é tão prático, não é fazer contas como a análise financeira, nem perceber. Para mim, a parte mais interessante é a análise financeira, mas a análise competitiva e histórica são bastante importantes. Eu, por exemplo, tenho um Notion e tenho uma página no Notion com as empresas todas, uma tabela. Cada linha da tabela tem uma página onde eu tenho lá as informações todas que eu recolho sobre as empresas. Eu faço lá a análise histórica, a análise competitiva, a análise financeira eu faço numa folha de Excel que está ligada a essa página, ou seja, eu tenho acesso a tudo sobre essa empresa lá. A análise competitiva é bastante importante, apesar de serem perguntas, maioritariamente, são perguntas que são importantes responder, porque se a análise financeira for boa, mas a análise competitiva e histórica for horrível, torna a coisa um bocado complicada e é preciso tentarmos perceber um bocado como é que isto tudo está interligado. Ora bem, do que é que vamos falar hoje com a análise competitiva? Vamos falar de equipa de gestão, a direção executiva. As pessoas têm um bocado da ideia de que o diretor executivo não é tão importante e mais a direção executiva em si, mas o diretor executivo é bastante importante. Claro que quando nós falamos da mesa executiva, a board, também tem lá investidores, pessoas que não estão a trabalhar ativamente na empresa, mas que investem e têm uma grande voz e uma posição alta na empresa. E essas pessoas, apesar de ditarem maioritariamente tomarem decisões acerca de quem é que tiram da direção executiva ou metem, não têm, não estão dentro do negócio e não estão a geri-lo diariamente. Aí é a posição da direção executiva. O diretor executivo é bastante importante e até porque vocês podem ver o exemplo da Nike, por exemplo. A Nike veio-me agora à cabeça por causa disso, porque o último diretor executivo era um gestor que não tinha gosto nenhum por sapatilhas, não tinha nada a ver com a Nike. Todos os diretores executivos da Nike anteriormente eram pessoas criativas, não eram apenas diretores executivos, amavam o que faziam, eles gostavam de sneakers, as sapatilhas e essas coisas todas, era a cena deles. E este último diretor executivo não foi assim, tomou decisões que foram crucialmente negativas para a Nike e ele teve que sair e teve que vir o Elliot Hill, que foi um senhor que entrou na Nike em 1970 e tal, como estagiário, ao longo dos anos subiu até à direção executiva, reformou-se e agora voltou. E isso sim é alguém que viveu a história da Nike toda e que realmente tem amor pelaquela empresa e que realmente possa fazer alguma diferença positiva. Temos também a análise SWOT, que vocês dão, muita gente dá na escolinha ou na universidade. A análise SWOT é SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E vamos falar também do MOAT. O que é o MOAT? Vamos deixar para a seguir. Bem, questões a perguntar sobre a equipa de gestão. Primeira coisa, está lá há muito tempo na empresa ou não? É só isso. Se está há pouco tempo ou se está há muito tempo. Se está há muito tempo, já entregou resultados na empresa, a empresa cresceu bastante, eles têm tido um impacto positivo. Também podem ver o passado, se eles se tiveram impactos positivos anteriormente, como é óbvio, mas se eles são recentes, aí é que têm mesmo de ir ver o passado deles a outras empresas. Se eles têm bom nome, se eles têm uma boa reputação, se já entregaram resultados positivos noutras empresas. Entender também se a visão deles com a empresa e os objetivos e as expansões ou inovações que eles querem fazer de facto são positivas, e isso vê-se no relatório e contas, quando saem os relatórios e contas das empresas. Normalmente há uma webcast ou uma conference call, que é basicamente uma chamada de conferência onde a direção executiva vai, fala mais ou menos da guidance, que é basicamente o que eles esperam que aconteça, fazem projeções para o ano, dizemos, olha, nós achamos que a nossa receita este ano vai subir ou vai descer ou isto, aquilo, por causa disto e daquilo. Normalmente fala-se bastante, tem-se falado bastante de tarifas, até nas chamadas de conferência, como é óbvio. Mas
tentar entender qual é que é, para além da carreira e da reputação deles, tentar entender também a visão que eles têm para a empresa. Eles normalmente, quando são novos, eles falam bastante da visão que querem passar para a empresa, por isso não deve ser difícil de encontrar. Vamos aqui dar uns exemplos. O Mark Zuckerberg, por exemplo, ele estava na universidade, ele teve bastantes problemas na universidade porque ele criou um website qualquer. Eu não sei se era um Tinder, tipo um Tinder para a universidade, para os universitários. Eu já não me lembro o que era. Não sei se era um. Eu acho que era um Tinder ou algo assim. Mas era uma coisa que gerou bastante polémica dentro da universidade. Eu acho que ele andou na Harvard, mas ele tinha zero experiência e zero reputação, né? Ele era um estudante e saiu no último ano, porque criou o Facebook, não é? Porque o Facebook bombou a forma que bombou. Mas isto é um exemplo de um diretor executivo que construiu a sua reputação na empresa que ele fundou e geriu. Isto é uma coisa muito importante. Há uma diferença entre um diretor executivo e um diretor executivo que também é fundador de uma empresa. Tem muito mais mão, muito mais peso, muito mais poder de decisão do que apenas um diretor executivo, ok? Especialmente em empresas grandes. E pronto, isto é um exemplo de um diretor executivo que cresceu, que tinha zero reputação e que a montou fundando uma empresa do zero. Aqui, PayPal, temos o nosso amigo Alex Chris. O Alex Chris trabalhou mais de 10 anos na Intuit, trabalhou 19, quase 20 anos na Intuit. Eu acho que ele entrou, aliás, ele entrou na Intuit em 2004, se não me engano. E ele entrou na Intuit em 2004 como gestor de equipas ou gestor de grupos. Um, Subiu até a uma posição executiva, vice-presidente de algo, ou presidente de algo, já não me lembro, já não tenho a certeza. Achei que ele subiu bastante e teve uma reputação bastante boa na Intuit. Ele foi bastante importante na Intuit. Uh, Ele chegou à PayPal com uma carreira fantástica, isso é verdade, mas também com uma responsabilidade muito grande e com uma empresa que é basicamente uma empresa com muito boas finanças. É uma empresa muito saudável, mas que está à deriva. Não tem inovação, não tem crescimento, não tem luta, e por isso é que ela também está tão barata. Vamos ver se o nosso amigo Alex Chris vai fazer alguma coisa à empresa, porque eu tenho uma boa quantidade de dinheiro investido na PayPal, por acaso. Por isso, vamos ver o que é que ele vai fazer no futuro. Depois temos a Tesla, o exemplo do Elon Musk, que ele fundou a PayPal, ele ganhou uma reputação absurda. Ele já era um. Ele já tinha uma boa reputação quando entrou na Tesla, entrou também em 2004. Está ali um erro, é N em vez de em. Mas entrou em 2004 quando nem sequer havia protótipo. Uh, Tornou-a na maior empresa de carros elétricos do mundo. Aliás, a maior empresa automóvel do mundo, sim. E ganhou ainda mais reputação. Claro que existe sempre aquelas teorias da conspiração de que ele meio que roubou as ideias e que aos fundadores da Tesla, ele teve uns stresses com os fundadores da Tesla. É assim, eu não sei se ele de facto roubou a ideia ou se ele de facto foi um bocado chunga com eles. Eu só sei que quando ele entrou na Tesla não havia mesmo nenhum protótipo. Ele teve por dentro da criação toda disso. Ou seja, apesar de ele poder não ter tido ahm, as melhores reputações em termos éticos e morais, ele de facto, a maior parte do dinheiro era dele, ele é que correu o risco e é assim, o que ele fez na Tesla é muito difícil de replicar. Muito difícil. E ele tem que ter créditos por isso. Ahm, Agora, a discussão de ele ser um puto mimado existe. É possível que sim, que ele só queira que ele seja um bocado mimado e que queira a reputação toda para ele, mas que ele se esforçou, esforçou. Bem, análise SWOT. Aqui eu vou passar um bocadinho, vou explicar mais ou menos, dar-vos ideias, porque o que eu quero que vocês façam é peguem nisto, respondam às perguntas. É só estudarem a empresa, o chat GPT ajuda-vos. É só estudarem a empresa e responderem a estas questões para terem uma melhor visão de como é que está a saúde competitiva da empresa. Bem, forças. O que é que a empresa faz tão bem ou melhor que as outras, que os competidores deles? Normalmente são vantagens internas. É aqui onde eu quero diferenciar as coisas, porque uma força e uma fraqueza normalmente vêm da empresa, vêm internamente da empresa. Tem a ver com a performance da empresa, um, e com as habilidades que eles têm. Normalmente, oportunidades e ameaças podem ser muitas vezes, a maior parte das vezes, são fatores externos.
Uh, ou seja, tem mais a ver com o macro, as oportunidades e as ameaças, e as forças e as fraquezas têm mais a ver com o micro, ou seja, dentro da empresa. Forças, o que a empresa faz tão bem ou melhor que as outras. É isso, é uma vantagens internas da empresa que vêm das habilidades da empresa e de quão bem ela é gerida. As fraquezas são as limitações internas, ou seja, o tipo, como é que, aliás, quais é que são as fraquezas na empresa, onde é que eles deveriam estar a investir mais que não estão. Isso é possível de encontrar e vocês conseguem. Têm milhares de analistas a analisar empresas, por isso vocês conseguem também ter uma ideia. Isto tudo funciona com vocês não são os deuses da verdade e não sabem tudo. O melhor é ir pesquisar ao máximo e tentar ter o máximo de opiniões possíveis e tentar começar a ligar meio que um puzzle na vossa cabeça do que é que podem ser as fraquezas ou as forças da empresa. As oportunidades normalmente são fatores externos que podem ser aproveitados para inovar ou expandir, ou seja, uma, um mercado, há empresas que se posicionam melhor que outras para expandir ou inovar num novo mercado. É tudo que possa envolver possível nova criação de riqueza para a empresa através de fatores externos. As ameaças são também riscos externos que podem prejudicar o desempenho. Tarifas. Tarifas é um exemplo de uma ameaça, especialmente para empresas ligadas ao consumidor. Por exemplo, o Walmart. O Walmart, de facto, que uma das ameaças neste momento são as tarifas. À medida que as tarifas vão desaparecendo ou vão sendo baixadas ou baixas, esse risco ou essa ameaça vai desaparecer, mas não deixa de ser uma ameaça neste momento, certo? Bem, forças. Aqui é que nós vamos entrar aqui um bocadinho mais especificamente, caso vocês estejam ainda ok, mas o que é bem isto? Perguntas a fazer nas forças. Tem uma marca forte e reconhecida, tem um ecossistema fechado e bom, por exemplo, um ecossistema fechado e bom. A Apple, a Adobe, têm todos um ecossistema muito bom que interliga muito bem entre si com os dispositivos todos ou com os softwares todos e que é difícil de sair depois de lá se estar. Uma marca forte e reconhecida, eu acho que é fácil, sei lá, Nike. Nike tem uma marca forte e reconhecida. Tem margens altas, tem uma boa gestão de equipa. A Nike não tem margens altas, por exemplo. Mas a Tesla, comparativamente a todas as outras empresas de carros, tem margens altas. Tem uma boa gestão. A Meta tem margens altas, tem boa gestão, tem uma marca estupidamente forte, tem um ecossistema fortíssimo. Estão a perceber? Tem inovação, tecnologia, recursos exclusivos, ou seja, recursos exclusivos normalmente entra mais por outra situação, nós já vamos falar depois. Mas tem inovação, tecnologia, tem margem para expandir, etc. Fraquezas. Depende demasiado de um produto, ou seja, apenas aquele produto é 70% da receita da empresa. Ok, se vem um competidor que destrói esse produto, a empresa vai com os porcos, não é? Uh, são demasiado dependentes do mercado, demasiado dependentes de um cliente. Isto são tipos de limitações internas, certo? E isso também se corrige com uma boa gestão, com uma boa inovação, com uma boa expansão. Percebem porque é que envolve muito a performance da empresa? Tem problemas de gestão, custos ou inovação. Ou seja, os problemas de gestão, isto traz normalmente problemas em corrente, ou seja, a má gestão da empresa traz outros problemas, como é óbvio. Está a perder relevância para a concorrência. Por exemplo, é possível dizer que neste momento uma das fraquezas da Tesla é que está a perder relevância comparativamente à BYD, especialmente na Europa, maioritariamente na Europa. Ou seja, tentar entender aqui um bocadinho estas coisas. Oportunidades. O setor ou a indústria onde atuas está em crescimento, ou seja, tu até podes ter uma empresa que seja bem gerida, mas tu nunca vais conseguir inovar e expandir estupidamente ou crescer estupidamente como outras empresas noutras indústrias que conseguiram crescer se a tua indústria em si não tiver a crescer. Estão a perceber, por exemplo, uma indústria que nunca está a crescer, sei lá. Olha, guarda-chuvas. Um guarda-chuva há 200 anos atrás era igual a um guarda-chuva agora. Ou seja, a indústria dos guarda-chuvas nunca cresceu, nunca expandiu, nunca inovou. Ou seja, tu até podes ter uma empresa de guarda-chuvas bem gerida e vender bem muitos guarda-chuvas, mas não tens margem para expandir da forma que terias numa indústria que está em crescimento. Existem novos mercados ou tecnologias que a empresa pode ou pretende inovar
Isto aqui é por isso que precisam de ver as conference calls e os relatórios de contas das empresas. O comportamento presente e futuro do governo e dos consumidores favorece a empresa. Por exemplo, o que é que não favorece nada a Tesla? O Trump estar a cortar os subsídios a empresas de carros elétricos americanas. Não favorece nada a Tesla, daí aquela discussão toda entre o Trump e o Elon Musk. Um, claro que o Elon Musk diz que não é por causa disso só, mas isso é um tema para outro vídeo. Um, entender aqui um bocado estas. Vocês estão. Eu acho que dá para perceber bastante bem o que é que cada uma delas indica. Eu acho que estou-me a fazer entender bem. Deixem nos comentários a vossa opinião. Digam-me se alguma parte que eu explico é demasiado confuso. Só assim é que eu vou melhorar. E é isso. Bem, ameaças. A concorrência está a ganhar mercado ou o próprio mercado saturou? Um, ou seja, aqui já tem a ver a mesma coisa com o facto do mercado não estar em crescimento, mas o mercado estar a saturar é diferente do mercado não estar em crescimento. O mercado saturado é um mercado que tem demasiados jogadores dentro, demasiadas empresas, já não há espaço, parece que estão todas a empurrar-se umas às outras. O mercado saturado é onde existe demasiada oferta. Ou seja, a oferta é tanta que é muito maior, muito superior à procura e isso faz com que os preços tenham de cair, ou seja, haja mais concorrência. É diferente de um mercado que não esteja em crescimento. Pode haver um mercado que não esteja em crescimento e que esteja saturado, como pode haver um mercado em crescimento, mas que também está saturado, que é um bocado mais raro. Está exposta a possíveis regulações ou mudanças tecnológicas. Obviamente que nós temos empresas que estão expostas a possíveis regulações, como a Waymo, que é uma empresa que a Google tem. A Waymo basicamente faz carros que se conduzem sozinhos, é tipo táxis, é tipo a Uber, só que conduzem-se sozinhos. Está claramente exposta a regulações altíssimas. Mas é isso, essas coisas. A própria Uber está exposta a regulações por causa dos problemas de números de pessoas que lá trabalham. Eles nunca conseguem, tipo, há pessoas que trabalham a tempo inteiro. Como é que funciona bem a empregabilidade na Uber? É mais como é que regularizamos isso? É, é um bocado confuso para alguns governos. E o comportamento dos consumidores pode reduzir a procura pelos produtos, não é? O próprio comportamento deles pode reduzir a procura do sentido em que, por exemplo, o movimento de ser saudável continua a crescer. Vai haver provavelmente menos pessoas a ir ao Mac. Não quer dizer que não vão deixar, não continuar a ir, não é? Mas vocês estão a perceber, é assim uma ideia. Por exemplo, uma bebida que faz estupidamente mal, não é? O comportamento dos consumidores, tipo, os movimentos, as trends da sociedade podem levar à redução da procura de certos produtos. E agora vamos falar aqui do nosso amigo, meu puto, Warren Buffett. Um, ele não foi ele que criou o termo de moat, mas foi ele que o popularizou. Porque o moat é bastante importante, porque o Warren Buffett sempre foi um investidor que não investe muito diversificadamente, é um investidor que procura os golden nuggets, os pedacinhos de ouro no meio da terra. Ou seja, para ele uma empresa ter um moat é obrigatório praticamente. O que é um moat? Ou traduzido para português, um fosso económico. Vamos imaginar o moat como um castelo, ok? O castelo é a empresa, certo? E as pessoas que estão a tentar entrar e destruir o castelo são os competidores. Ou seja, temos aqui o competidor A, o B, o C, isto são os competidores. E esta é a empresa. O moat económico, ou o fosso económico, é aqui este rio, ou uma muralha, ou um rio ou uma muralha, é basicamente uma proteção que a empresa tem contra os competidores, que faz com que os competidores não consigam tirar mercado dessa empresa ou subir acima dessa empresa ou crescer mais que essa empresa. Ok, o que é um moat? Normalmente, se vocês pensarem entre a análise SWOT e o moat seria uma força, ou seja, uma força interna da empresa, porque nós falámos aqui, certo? Uma força interna da empresa seria o moat, uma vantagem interna. Mas é mais do que isso. Não é algo que é replicável por outras empresas, pelos competidores. É algo que é único à empresa e que lhes traz uma vantagem competitiva maior do que traz aos competidores, certo? Nós vamos ver exemplos de moats. Olha, está aqui. O moat é uma vantagem competitiva duradoura. Pode não ser duradoura, atenção.
O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente quando analiso empresas, eu analiso se tem moat, se não tem moat, se tem um moat moderado ou se tem um moat forte ou duradouro. O que é que significa? Normalmente os termos que existem em inglês é wide moat, narrow moat ou no moat. No moat é se não tem moat, o narrow moat é um moat pequeno, um moat que moderado, né? E o wide moat é um moat forte e duradouro. Mas normalmente é uma vantagem competitiva que torna difícil para outras empresas copiarem, competirem contra ou roubarem clientes à empresa. Conseguirem algum tipo de vantagem contra essa empresa. Um exemplo de um moat é uma marca forte, uma marca muito, muito forte. A marca é tão reconhecida e valorizada pelos consumidores, os consumidores escolhem-na sem pensar muito, mesmo que existam opções mais baratas. Coca-Cola, Apple, Nike, são estas três especialmente são marcas tão fortes que mesmo que quem não tem gostaria de ter, é mais por aí. Bem, Chain Network Effect. O que é isto? Isto é outro tipo de moat. Quanto mais pessoas usam o produto ou o serviço, mais valioso e popular ele fica. Mais valioso ele fica para todos os utilizadores, mais popular se torna, ou seja, mais utilizadores ainda ganha e mais difícil é de sair. Temos o exemplo da Meta, da Visa e da Mastercard. A Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, não é preciso dizer muito, não é? Quanto mais pessoas utilizam, mais difícil é de sair. O que é que tu não tens Instagram em 2025? Quem és tu? É mais por aí, não é? A Visa e a Mastercard, como é óbvio, são empresas de transações por acaso a Visa e a Mastercard até sofrem uns problemas por causa do moat deles. O próprio moat delas é tão forte que traz problemas em tribunal de monopólios, porque a Visa e a Mastercard são literalmente das únicas opções que existem, não é? Por isso, neste caso, o moat deles meio que é uma fraquezazinha, mas por enquanto continua a ser um moat fortíssimo. Custos de mudança, provavelmente é um moat. O cliente mantém-se tanto tempo no sistema da empresa porque seria caro, complicado e demorado de se mudar. Normalmente estes ecossistemas a Apple não tem tanto porque não é difícil de sair da Apple. Tipo, tu consegues passar todos os dados para um Samsung. É um bocadinho mais chato do que de iPhone para iPhone, mas dá para mandar os dados todos se quiseres, especialmente quando tens um iPhone com ligação ao Google Fotos e ao Google Drive, em que vai tudo para lá e depois chapas para o Samsung, por isso é tranquilo. Mas, por exemplo, os softwares em que mudança requer treino, adaptação, ou seja, tempos e custos. Por exemplo, quando uma empresa se agarra a uma empresa como a Microsoft, que tem uma cloud como a Azure, ou a SAP ou Oracle. A SAP já agora é a maior empresa europeia, é alemã. Estas empresas têm o quê? Têm softwares que, quando uma empresa faz um contrato com elas e fica com começa a utilizar o software deles, eles têm que ensinar todos os trabalhadores da empresa a mexer com esse software, requer esse treino, essa adaptação, o que demora tempo, não é? E pode atrasar um bocado as produções, pode atrasar um bocado e criar um bocado menos custos. Aliás, cria custos à empresa, pode trazer menos lucro por causa da falta de produtividade durante esse tempo de adaptação. Agora, quando essa empresa escolheu a Microsoft, passou por este tempo de treino e adaptação, etc. Se eles quiserem trocar, não só vai-lhes sair caro, como eles também vão ter que perder outra vez esse tempo a treinar toda a gente, a adaptar. É algo que é extremamente doloroso para a empresa ter que passar constantemente. Ou seja, é difícil de mudarem a partir do momento em que arranjam um cliente. Por isso é que estas empresas são tão valiosas. Bem, por fim, temos outro exemplo de moats, que é os intocáveis. A empresa não pode ser copiada por razões legais ou técnicas. A Pfizer, a Moderna, a Disney. Estas são empresas que, para ser criada uma empresa assim como a Pfizer e como a Moderna, é preciso ter regulações e burocracias a dar com um pau que só de pensar nisso dá-me sono. Bem, já estou com sono, só de pensar nisso.
a Pfizer e a Moderna são empresas que não podem ser copiadas por razões legais, não é? A Disney também não. Tu não podes agora pegar sei lá. Eu não sei nada sobre a Disney. Tipo, claro que eu vi Disney quando era puto, eu via Disney Channel e isso. Mas pronto, todas as séries e as coisas da Disney não podem ser copiadas, né, por razões legais. Pode haver uma empresa que compita com as próprias séries originais com a Disney, mas a Disney tem tanto poder de compra e tanto poder de investimento que ou compram a empresa ou têm mais dinheiro para gastar em inovação e novas séries e mais qualidade, etc. E a Pfizer e a Moderna, né, por razões legais em termos dos farmacêuticos, porque têm de ter muitas regularizações. E bem, foi isto, malta. É assim, eu espero que vocês tenham gostado. Este foi o episódio 4. O episódio 5 vamos finalmente entrar para a análise financeira. Vamos tentar perceber um bocado como é que vai funcionar, como é que funcionam métricas, o que é o bem, o rácio de PL, porque é que isso indica se a empresa está cara ou barata de acordo com o mercado. Vamos tentar começar a entrar por finanças e mais para a parte financeira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, digam nos comentários o que é que vocês acham que eu podia melhorar, explicar melhor, dúvidas que tenham. Eu estou aberto e é mais conteúdo que me dão. Por isso, é isso. Até à próxima.